Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 67, parte 2, que começa no versículo 9. Mas depois, no inesquecível e revolucionário terceiro dia, não se trata do terceiro dia de calendário, que seria mais do mesmo, mas de um terceiro dia teológico, isto é, uma experiência profunda na presença do mistério que se nos revela e nos abre o sentido último da história. Esse mesmo sentido que a ordem mundial imperante tudo faz para esconder e escamotear, de modo a poder continuar a sua perversão e o seu crime organizado, como se uma e outro fossem virtude e coisa natural. É o papel da ideologia e da religião. Depois, num inesquecível e revolucionário terceiro dia, eis que a luz, como um relâmpago na noite, desfez por momentos a treva. A vida afirmou por momentos o seu primado sobre a morte. A verdade desmascarou por momentos a mentira institucionalizada. E os discípulos, primeiro elas e depois eles, viram, entenderam que Jesus, o de Nazaré, o assassinado, o crucificado, o maldito perante a lei de Deus, é que está certo, é que tem razão. E é com ele que Deus vive está, não com o templo, nem com o império. Viram, entenderam que o templo e o império são afinal o perverso, o pecado organizado, o demoníaco, o demente. 10. É certo que Deus estava oficialmente com um e com o outro, e com a ordem imperial que daí resultava, mas esse não era mais do que o Deus ídolo. Não era o Deus vivo, esse mesmo, que já em Moisés do Velho Egito, dos faraós e dos escravos hebreus e outros, se havia dado a conhecer pela primeira vez na história, pelo menos no que respeita à tradição bíblica judaico-cristã, como o Deus das vítimas, dos oprimidos, e não como o Deus dos verdugos ou carrascos, dos opressores, dos faraós. 11. Elas e eles perceberam no seu íntimo, e esta experiência é a revolução maior da história da consciência da humanidade, que afinal havia o Deus ídolo, visível por demais e poderoso por demais, cujo rosto visível na terra era o imperador e o sumo sacerdote. Hoje também o Papa de Roma, que nesse papel de modo algum deve ser confundido com o ministério petrino na Igreja de Jesus, intrinsecamente maiútico, não poder, muito menos poder monárquico absoluto. E havia o Deus vivo, que nunca ninguém viu nem verá, mas que tem sempre o rosto, o corpo das vítimas da história. Caírem na conta desta surpreendente realidade mais real, mudou por completo as vidas daquelas mulheres, daqueles homens. Não puderam mais regressar às suas vidas anteriores. 12. Este seu cair na conta de que Jesus o crucificado é que está certo, é que tem razão, e é com ele que Deus vivo está, e não com os seus assassinos, e com estes que o mataram na cruz, só está o Deus ídolo. É uma revelação que interessa a todos os povos. Tinham, por isso, de a fazer chegar como boa notícia o Evangelho a todos os povos. Para tanto, teriam de continuar com Jesus, o vivente, no vivente que é Deus vivo, e de prosseguir as suas mesmas causas, ainda que por via disso viessem também a ter um fim, um destino semelhante ao dele. E só o não teriam se entretanto o templo e o império, mais o seu Deus ídolo, fossem desmascarados e caíssem em descrédito perante os povos da terra. 13. Depressa perceberam que o seu viver iria ser muito complicado, que seria todo ele vivido em forma de Páscoa,
num duelo onde poderiam perder a própria vida. Mesmo assim, avançaram. Regressaram de imediato à Galileia, onde tudo havia começado. Não à Galileia geográfica, mais do mesmo, mas à Galileia teológica, isto é, regressaram às mesmas práticas políticas maiúticas de Jesus e prosseguiram em comunhão com o seu espírito, ou sopro, ruá, as suas mesmas causas, que eram afinal as causas do Deus vivo, e que Jesus fizera suas. Esse mesmo Jesus com quem eles tinham andado, praticamente sem nunca o terem chegado a entender e a reconhecer como o ser humano por antonomasia do Deus vivo. Tão entranhada estava neles a ideologia e idolatria, que o Império e o Templo, respectivamente, difundem a toda a hora e momento, em catequeses e cerimónias oficiais e, sobretudo, em práticas económicas, políticas e religiosas contínuas, geração após geração. 14. Deixaram então tudo e prosseguiram com alegria as mesmas causas de Jesus, que eram, sabiam-no agora, as mesmas causas de Deus vivo, nos antípodas das causas do Deus ídolo, do templo e do império. O que Jesus o de Nazaré havia feito e dito era o que eles agora faziam e diziam também. Por isso, passaram a viver como se o templo e o império não existissem, longe de um e de outro. Mesmo se chegassem a entrar no templo para falarem às pessoas que ainda lá iam, era para as tirarem de lá, porque aquele local era agora aos olhos deles um covil de ladrões, um local de terror, a casa do Deus ídolo que fazia escravos e alienados, infantilizados e assustados os que se deixassem levar por que lá se fazia e ensinava. Podiam viver e viviam nas cidades do Império, mas não eram mais do Império, a que chamavam a besta, toda poderosa, por isso, opressora e assassina. Todas as suas práticas e ensinamentos eram práticas e ensinamentos políticos maiúticos, cheios de boa notícia de Deus, carregadas de amor e de verdade, que libertavam as pessoas para a liberdade e as tornavam sujeitos, senhoras dos próprios destinos, autónomas, protagonistas. 15. A esta ação-missão chamavam eles ser pescadores de homens, que teologicamente outra coisa não quer dizer do que ajudar, como a parteira faz à mulher em operação de parto, as mulheres e os homens e os povos a saírem da água morta, ou ideologia do império e da idolatria do Deus ídolo do templo, para passarem a ser o que simplesmente somos, seres humanos, cada vez mais humanos e sororais fraternos, criadores com Deus Criador, numa sociedade feita de mesas partilhadas e de afetos. A verdade é que outra coisa também não quer, não faz Deus vivo, o que se nos revela definitivamente em Jesus, o de Nazaré. O templo e o império que adoravam e adoram o Deus ídolo não puderam com ele, perseguiram-no e mataram-no na cruz como maldito, para que ninguém mais alguma vez pronunciasse o seu nome, muito menos lhe seguisse as pisadas e prosseguisse as suas causas. 16. Felizmente, ao longo dos séculos, tem havido sempre uns 2 ou 3 que insistem em segui-lo e prosseguem as suas mesmas causas, que são também as mesmas causas de Deus vivo, nos antípodas das causas do Deus ídolo, o do templo e do império. O preço que têm de pagar por isso é elevado, mas maior, muito maior é a alegria e também a paz em que vivem. Hoje, este Deus ídolo já não veste de religioso como outrora, mas de secular, laico. É muito mais sedutor do que quando vestia de religioso. E também muito mais perigoso e perverso, inclusive para os que se dizem ateus ou agnósticos. E não é que ele está a levar atrás de si quase toda a gente, igrejas e religiões incluídas?
veste-se de secular, laico e de moderno, até de científico e de inteligente, mas é o inteligente de mente que põe de mentes alucinadas, perdidas, alienadas, descriadas as pessoas e também os povos que o adoram. É o Senhor Deus Dinheiro. 17. Em verdade vos digo, ou mudamos de Deus, do Deus Dinheiro para o Deus vivo de Jesus e dos pobres e oprimidos, e resistimos até ao sangue ao Deus Dinheiro como Jesus resiste ao Deus ídolo do seu tempo, é a nossa Páscoa, a única que nos faz humanos e sororais fraternos, com práticas políticas e maiêuticas que derrubam o poder e fazem implodir esta ordem mundial do dinheiro, do templo e do império, ou caímos na tentação de o adorar e perdemos a nossa condição de seres humanos para sermos meros humanoides robotizados, porventura cheios de coisas, mas meros humanoides robotizados. Temos que escolher e façámo-lo já, hoje, esta noite, este dia, e mesmo assim saibam que já o fazemos tarde demais. 2008, março 14, fim do capítulo 67 de Novo Livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Povo.